Senhor. Possamos descansar no Senhor todos os dias das nossas vidas, Pai. Santo, santo é o Senhor. Alma está segura em ti, sabes bem que Cristo vivo está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois és rei. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois és rei. Descansarei, pois sei que és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
seguro estamos no braço daquele que nunca nos abandonou. Que possamos sempre estar firmes no braço do Pai.
Amém, glória a Deus. Nós vamos recolher os dízimos e oferta. E você que nos visita, não se sinta constrangido, é uma prática nossa. Salve Deus tocar no seu coração, fique à vontade. Lembrando também que aquela oferta para o piso, né, a gente ainda está comprometido com isso aí, até nós completarmos a verba aí que a igreja emprestou, né? Então a gente continua aí, né? Quando você for ofertar para o piso, você pega o envelope branco e coloca lá para os irmãos da tesouraria saber que é para o piso a oferta, amém? Em nome de Jesus, pela fé já completamos, amém. Mas não esqueça de ofertar a sua vida no altar do Senhor, essa é a melhor oferta, amém? Vamos estar louvando ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Amém. Glória a Deus, que Ele cresça em nós a cada dia, que nós possa diminuir sempre na presença do Senhor. Mas
a Deus. Aleluia. Possamos ter mais de Ti em nossas vidas, Senhor. Aleluia. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Pai amado, por estar aqui nessa noite, novamente, Senhor, para louvar e engrandecer o Seu nome, Senhor. Muito obrigado, Pai, por ser esse Deus tão cuidadoso, tão amoroso conosco, Senhor, está sempre cuidando de nós. Obrigado, Senhor, que a cada dia eu, meus irmãos, venha estar mais junto a Ti, venha querer mais e mais do Senhor, como falou este louvor, Deus, porque sem o Senhor nada somos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor renova nossas forças a cada dia, está sempre cuidando de nós, Pai amado. Muito obrigada por ser esse Deus tão maravilhoso, que não sei o que seríamos de nós sem o Senhor em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Continua, Senhor, abençoando os dízimos e oferta aqui colocado, Pai. Continua dando sabedoria, Senhor, para aqueles que manuseiam, Senhor, em nome de Jesus. Continua abençoando cada irmão, Senhor, para estar contribuindo com amor sempre no coração para a Tua obra, Senhor. Muito obrigado, Pai amado, te pedimos, fala conosco, Senhor, através da Tua mensagem nesta noite, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Os pequeninos para orar, para a gente descer. Vem. Vem, Yasmin. Vem, Aninha. Vem. Hoje você quer orar? Não. A Lala quer orar? Quer? Pede para o Papai do Céu abençoar a salinha, em nome de Jesus. Hoje a Lala vai orar, né, Lara? Depois da Lívia eu vou orar. Não, Lara. Quer orar, Aninha? Quer? Quer, Yasmin, orar? Quer? Papai do Céu. Amém. Vamos pedir para o Papai do Céu abençoar a salinha com a princesa. Papai do Céu abençoa a salinha, dá salinha para nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos, pastor, está com a palavra. Espera a tia. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. No final nós vamos estar orando, né? Temos uma lista de pedidos de oração. Continua ainda, né? Orando por muitas pessoas que precisam aí. No final nós vamos estar orando, né? Isaías capítulo 6, vamos ler do verso 1 até o 8. Diz assim a palavra de Deus: No ano em que morreu o rei Uzias, eu via o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória.
e os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, purificado o teu pecado. Versículo 8. Depois disto, ouviu a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Oremos então. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, estamos perante a palavra do Senhor. Pedimos que o Senhor lance luz e graças sobre ela, Senhor, e que ela venha a ser iluminada, venha entrar nos nossos corações, venha trazer uma palavra, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar nos nossos corações nessa noite, Senhor. Fala conosco, Senhor. E é em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém e amém. Hoje encerramos o mês de aniversário da nossa igreja. Foi o mês de outubro, 8 anos aí como igreja. No domingo passado na realidade o tema do nosso aniversário é: no reino de Deus o maior é aquele que serve. Então domingo passado nós falamos sobre fazer a vontade de Deus. Esse é o nosso verdadeiro alimento, servir ao Senhor, fazer a obra dele. Ontem, onde nós celebramos a comemoração do nosso aniversário, o pastor Antônio também trouxe uma palavra, que o presente que serve e o presente que não serve. Então, o presente que serve é aquele que serve ao Senhor. E hoje nós vamos trazer também, finalizando essa palavra do nosso tema de aniversário, que o chamado de Deus para o serviço real. Então há um chamado de Deus para mim e para você. E eu fiquei imaginando, se alguém, digamos que o prefeito Guti chamasse você para trabalhar para ele, e você iria com tanto prazer, com tanto zelo. Olha, o prefeito de Guarulhos, se o governador de São Paulo chamasse você para fazer um serviço, olha, eu sou motorista do governador, a gente não enche a boca, Se o presidente da República, olha, você vai trabalhar lá no meu gabinete, vai fazer algum serviço lá, como a gente não ficaria orgulhoso? Se o presidente dos Estados Unidos chamasse você, eu lembro que quando era o George W. Bush, o Alexandre Pires foi convidado para cantar para ele lá, Ele chorava cantando para o presidente dos Estados Unidos, chorando ali. Depois, numa entrevista, ele falou, para ele foi a maior honra que ele teve como cantor, de cantar para o presidente dos Estados Unidos, que é considerado a maior nação do mundo. Imagino, se as pessoas têm essa alegria, tem essa satisfação, E a gente vê isso. Uma vez eu trabalhei com um rapaz, que ele foi supervisor nosso, e ele falou que ele era cristão, E eu falei: puxa, aí, onde você serve o Senhor? E ele falou assim: eu sirvo ao Senhor na igreja dos Abravanel. Eu falei: nossa, é uma denominação nova? Aí ele falou: não, é onde a esposa e a filha do Silvio Santos é membro lá. Então ele encheu a boca para dizer que ele servia a Deus na igreja dos Abravanel. Eu falei: é uma nova denominação. Não, é porque eu sou crente, eu sirvo, na igreja da família do Silvio Santos. Então, será que a gente não está valorizando tão pouco esse chamado para servir ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, será que a gente não deveria valorizar mais o chamado para o serviço real, servir a Deus? Não tem coisa melhor, amém, irmãos?
E esse chamado para o serviço real, ele passa por um processo, né? Passa por um processo. E o primeiro processo, Isaías passou por ele aqui. E o primeiro processo é a visão que ele teve, né? Uma visão da glória de Deus. Se nós não tivermos uma visão da glória de Deus, nós não vamos servir ao Senhor. Né? Nós podemos fazer muitas coisas, mas não vamos servir como devemos servir ao Senhor. Então, o primeiro processo está aí do versículo 1, né, ao versículo 4, né? Quando principalmente aí do versículo 1, ele diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, né? Sua capa, né? Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então ele viu, né, o Senhor, aí no versículo 1, né? Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Para Isaías, alguns teólogos dizem que ele já servia ao Senhor, porque do capítulo 1 até o 5, a gente vê Isaías trazendo 2 palavras para Israel, né? Dizendo que Deus não estava contente com as gorduras que ele trazia para fazer as suas ofertas, né? Que o boi conhecia a voz do seu dono, mas o seu povo não ouvia a voz de Deus. Ele fala que os pecados de Israel estavam vermelhos como a escarlate. Então ele vinha falando sobre Israel, ele já tinha um ministério, mas o chamado dele, né? O chamado para servir ao Rei dos Reis, vem aqui no capítulo 6. Até então, né, alguns historiadores dizem que ele idolatrava, né, Uzias, por isso que o chamado dele vem quando o ídolo dele morre. Então, aí ele tem a visão do verdadeiro rei, né? Ele vê Deus, né? Ou ele vê Jesus, que é uma teofania, que é uma manifestação, né, de Jesus pré-encarnado. E quando ele vê o trono, acima do trono de Uzias, e ele diz: esse é o Rei dos Reis, esse é o Senhor dos Exércitos. Então, para que nós atendemos, né, ao chamado para o serviço real, nós precisamos ter uma visão do reino de Deus, uma visão de quem é Jesus para você, quem é Deus para você. Né? Será que nós valorizamos mais o chamado de Jesus do que o chamado de um prefeito, de um governador, de um presidente? Né? Nós ficamos abobalhados, né? Eu trabalho para o diretor tal, né? Eu trabalho para fulano de tal, mas a gente não tem prazer, não enche a boca de dizer que a gente trabalha para Jesus, que a gente trabalha para Deus. Eu trabalho para o Senhor dos Senhores, e quando ele vê aquele trono acima de todos os tronos, por isso que Deus dá essa visão, né? Ele diz: quando ele entrou no templo, né? Quando ele entrou ali, eu via sentado num alto e sublime trono. E ele fala: esse é o Rei dos Reis. Eu achava que eu tinha servido a Ezequias, eu achava que eu tinha servido a Uzias, né? Que eram os maiores reis da época. Mas tem um rei que é acima dele. Tem um rei que é acima daquele que a gente coloca acima até de Deus muitas vezes, né? Então nós só vamos dizer sim ao chamado para o serviço real quando nós passarmos por esse processo de termos uma visão do Rei dos Reis, uma visão de Deus, de quem Ele é, que Ele está acima de todas as coisas. Amém? Ao contemplar a glória de Deus, traz um profundo constrangimento pelo pecado. Ele é constrangido, né? Ele é constrangido ali. E esse constrangimento, ele reconhece que ele é um homem de lábios impuros. Né? Ele está no meio de um povo de lábios impuros, mas ele reconhece, e ele já era profeta, irmãos. Né? Às vezes a gente não se coloca melhor. E eu estou analisando aqui o contexto no Brasil hoje.
Está complicado, né? E muitas vezes a gente se acha melhor, mas nós também fazemos parte dessa sociedade. E ela precisa ser purificada como um todo. E aquilo que vinha, aquilo que nós... Isaías profetizou muitas coisas aqui ruins, né, sobre Israel. Mas ele também sofreu as consequências. Da mesma coisa a gente. Eu lembro que alguns anos atrás eu preguei muito sobre isso. Eu falava assim, Senhor, se viesse uma perseguição no Brasil... Na época não tinha gravação, a gente fazia live, senão estava lá gravado, né? Eu queria ver os crentes verdadeiros no Brasil. Quando viesse uma perseguição, agora já está havendo. Né? Vocês viram essa semana aí o jogador de vôlei, só porque ele deu uma posição em relação à opinião dele. Não foi homofóbico, não denegriu a imagem de ninguém, só falou o que ele acha, né? O que ele acha sobre uma revista em quadrinhos, né? Ou é um desenho, ou é um filme que vão lançar de super-homem, né? Beijando outro homem. E ele falou a opinião dele. Foi uma avalanche em cima dele. Então já está havendo uma perseguição. Foi demitido lá do Minas, né? Uma perseguição terrível. A gente viu há 1 mês ou 2 meses atrás o pastor Jorge Linhares lá em Minas, né? Porque as crianças da Escola Batista fizeram um vídeo contrário ao Burger King, né? Então a gente já está tendo uma perseguição. E essa perseguição que a gente falava na época, e eu estava lendo esse texto, eu falei, puxa, eu falava igual Isaías. Porque a gente fala achando que a perseguição é só para os outros. Se vier uma perseguição no Brasil. Se os crentes começarem a ser pressionados. A gente acha que é só os outros, né? É a gente também que vai sofrer essas consequências. Hoje nós estamos sofrendo isso. Qualquer coisa que a gente fala, hoje os crentes vão ser perseguidos. Eu soube que até Neymar, né, quando ele ganhava alguns títulos, ele não colocava uma faixa Jesus. Me parece que o Paris Saint-Germain tirou essa cláusula do contrato dele, que ele não pode mais usar a faixa Jesus. Então, olha como a gente está indo. E aqui no Brasil a perseguição está grande. Pode-se falar tudo, né? A gente viu o Porta dos Fundos lá, com aquele ator lá que se diz humorista, né? Falando que Jesus era travesti, fez uma peça que Jesus gay. Não deu nada. Tinha um cantor lá no Nordeste também, fez um show lá. Não dá nada. Mas o jogador de vôlei só falou, olha, vocês vão ver aonde isso vai dar. Então, o Jorge Linhares, ninguém ofendeu ninguém, só falou o que a Escola Batista, os alunos da Escola Batista confessam. O Burger King fez lá uma lambança, ninguém fala nada. Então, nós já estamos sendo perseguidos. Então, nós também falamos como Isaías, né? Eu moro no meio de pessoas de lábios impuros, nós moramos no Brasil, tá muito complicado hoje em dia, né? Mas nós também somos pessoas de lábios impuros. Nós precisamos também ser purificados, né? E aqui, para nós atendermos esse chamado de Deus, chamado real ao serviço, nós precisamos ter essa visão da glória de Deus, da santidade de Deus que está acima de todo e qualquer rei, né? Nós não temos que adorar ninguém. A gente vê hoje em dia aí também, né? Um é do governo atual que está no poder, outro é do governo passado, outro coloca os homens acima. Nós temos que sim, né, como cidadãos, defender um lado, e principalmente aquele que está mais apontando para a Bíblia, mas nenhum desses homens está acima de Deus. Nós não devemos idolatrar nenhum. Nós não dependemos de homens, irmãos, nós dependemos de Deus. Mas crentes brigando por posições políticas ideológicas, né? Mas eu não vejo ninguém brigando por Deus, eu não vejo ninguém brigando para servir ao Rei dos Reis, mas fica brigando para servir a homem, né? Vai à praça, mete camisa, mas eu não vejo ninguém brigando para servir. Eu quero servir a Deus, eu quero servir a Jesus,
né? Eu não vejo ninguém com esse mesmo entusiasmo que o homem quer servir ao homem, né? Está servindo ao homem. Por isso que nós estamos no meio de pessoas de lábios impuros, e nós também somos pessoas de lábios impuros, e nós precisamos da purificação do Senhor na nossa vida. Se nós não tivermos a visão que Isaías teve, a visão da glória de Deus, estamos perdidos. Nós não vamos servir a Ele. Então ele reconhece que é um homem de impuros lábios, né? E a gente realmente a gente fala coisas que não devia, irmão. Né? A gente fala coisas que não deve, né? Fofoca, mentiras, calúnias, né? Xingamos o outro, falamos muitas vezes palavrão, né? Essa semana bombou aí na internet uma pastora que na hora da pregação lá, não sei se os irmãos viram aí na internet, fala um palavrão lá, ela estava no calor ali, né? Mas o coração, a boca fala o que está cheio o coração, né? Então ela mete a língua lá e fala umas besteiras. Diante da glória de Deus, diante da presença de Deus, devemos reconhecer o nosso pecado, ser sincero, sem reservas. A santidade de Deus deve nos constranger à santificação. É isso que acontece com Isaías. Quando ele vê a glória de Deus, quando ele vê a santidade de Deus, constrange ele a se santificar. E é assim que tem que ser com a gente. Amém? O pastor Antônio falou ontem, né, de um rapaz que ele evangelizou, estava evangelizando no ônibus. E esse rapaz estava evangelizando no ônibus, ele achando que o cara era crente, o cara era traficante. Olha aí. Ah, mas ele estava servindo ao rei, estava servindo ao diabo, né? Já vi muita gente aí, fala em línguas, como ele mesmo falou. O diabo é o maior imitador. O diabo fala em línguas, o diabo traz um monte de coisa. E agora que está aí na internet, né? Hoje é o dia da reforma, né? A gente comemora hoje o dia da reforma. Que em 1500, né? 1517, Martinho Lutero vai, ele constrangido, né, pelo que estava fazendo a Igreja Católica na época, né, vendendo indulgências, vendendo você para ir para o céu tinha que pagar uma indulgência, né? Quem assistiu o filme Lutero aí? Alguém assistiu? Né? Ele fala bem sobre essa situação, e ele constrangido, ele era professor, né, de teologia, e a especialidade principalmente era o livro de Romano, e quando ele começa a estudar Romanos, ele vê lá Romanos 5, que fala que nós não somos salvos, né, pelas obras, mas somos salvos mediante a fé, pela graça, não precisa pagar nada. Aí ele vai, faz as 95 teses dele e prega lá no palácio lá na época do bispo lá, e ele é expulso da Igreja Católica. Ele não queria ser expulso da Igreja Católica, ele queria uma reforma só. Ele queria que a igreja voltasse para a palavra de Deus, né? Por isso que tem sola escritura, né? Sola graça, né? Então sola Deus, né? Só Deus, só escritura, só a palavra de Deus. E hoje nós temos fugido disso, né? Nós temos visto aí agora há pouco mesmo um pastor renomado falando que nós precisávamos atualizar a Bíblia, né? Então nós temos perdido, nós estamos habitando no meio de pessoas de lábios impuros, e nós também, muitas vezes, estamos com lábios impuros, e nós precisamos dessa purificação. Precisamos ver a glória de Deus, amém, irmãos? Nós estamos muito longe da glória de Deus. Nós estamos muito longe da presença de Deus, né? Nós estamos ficando cada dia mais longe da oração, cada dia mais longe da palavra de Deus, cada dia mais tem pessoas que só vivem de revelação, né? Ou de revelamento. A pessoa não lê mais a Bíblia. É sempre o que a profetiza ou o profeta, né? Ou está lá no YouTube, agora vai acontecer isso, agora, e a palavra de Deus o que diz? Eu nem estou vendo mais isso. Todo mês ou toda semana tem algum profeta lá falando alguma coisa, o que vai acontecer, o que é que a Bíblia diz. O que o pastor Antônio falou ontem é a verdade, irmãos. Os batistas, quando eu me converti, era conhecido pelos crentes da palavra de Deus, mas hoje nós não estamos mais isso não, né? O que é que a Bíblia diz sobre essas coisas? Não, mas é a revelação, é o que Deus revela, amém? Mas Ele já revelou na palavra dEle, a palavra de Deus, e muitas coisas que vêm de revelação aí, não tem nada a ver com a Bíblia,
O que é que a Bíblia diz? Né? O que é que a Bíblia diz? Então, a primeira coisa, o primeiro processo para que nós dizemos sim ao chamado real, é nós termos uma visão de Deus. É possível pregar, é possível falar em línguas, como aquele rapaz no ônibus lá, e é possível estar servindo ao diabo, e é possível nunca ter visto Deus na vida dele. É possível isso. Né? A gente vê um monte de gente aí. Né? Entrou aqui, né? Os irmãos lembram daquela vez que a gente estava fazendo essa... A gente estava fazendo isso aqui, numa quarta-feira. Aí entrou o rapaz aqui, dizendo que falava em língua, né? E eu falei, para, né? O que é que você quer? Não, eu quero R$5, era R$10 para ir pegar um ônibus. Eu falei, era para droga. Eu falei, não. Depois ele tentou assaltar o Lulinha. Esse mesmo rapaz dizendo que era crente, falando em língua aqui. Língua do capeta, né? E aí ele foi embora, depois de umas 2 semanas ou 3, Lulinha vinha pela outra rua lá, e ele tentou assaltar o Lulinha. E Lulinha falou, não é você que esteve lá na igreja lá? E ele, irmão, Pai do Senhor, irmão ladrão. Então, precisa da visão. E a visão de Deus. Né? A visão da glória de Deus. Quando nós vermos a visão da santidade de Deus, vai nos constranger a também buscar a santidade. Amém? Muitas porcaria que está aí hoje, né? No meio gospel, igreja LGBT, igreja não sei o que, porque não viu a glória de Deus. Deus é santo, irmãos. Deus é santo. Né? Deus não é, eu já falei outra aqui, Deus não é Papai Noel. Estão pintando nas igrejas aí de Deus como Papai Noel. Como pai babão, bobão. Deus é santo. Né? Eu li esses dias um comentário de um irmão falando sobre Deus. Não, isso não é o Deus da Bíblia. As pessoas, os homens de Deus da Bíblia, olha o que acontece. Eles tremem na presença de Deus. Quando Isaías cai, né? Ele cai como morto. Né? Ele fala, ai de mim que eu vou perecer, eu vou morrer. Quando João, lá em Apocalipse, ele vê Jesus, né, João capítulo 2, lá em Apocalipse 2, ele fala, seus olhos são como brasas, né? Seu cabelo é branco como a neve, da sua boca sai uma espada de 2 gumes. Né? Ele é o Emanuel, Deus conosco, ele cai diante de Deus. Não é esse pai bobão, não. Deus é santo, os homens de Deus tremiam. Né? Todos os homens de Deus que tiveram uma teofania, eles diziam que eles iam morrer porque ninguém poderia ver a Deus e permanecer vivo porque nós somos pecadores, amém? E Deus é santo, Deus é santo, né? Deus é santo. Então não tem isso de o que estão pintando de Deus hoje não é o Deus da Bíblia. Deus é sério, Ele trata o pecado. Jesus morreu por causa do meu pecado. Jesus sangrou na cruz por causa do nosso pecado. Mas hoje em dia o pecado está sendo... não é mais pecado. Né? Então mudou a Bíblia, né? E não mudou. Mudou os homens. Os homens querem mudar a Bíblia, mas a Bíblia é imutável, amém? A palavra de Deus diz que ela passará os céus, passarão a terra, mas a minha palavra não passará. Muda tudo, o livro de geografia, o livro de história... Todos os livros mudam, mas a Bíblia é a mesma. Quer eu goste, quer eu não goste. Ela não massageia o meu pecado. Ela denuncia o meu pecado. Ele era profeta. Ele era um profeta já. E o anjo fala para ele assim, você é um homem de lábios impuros. E ele vai tratar aqui. Então precisamos ter uma visão da glória de Deus, da santidade de Deus. Deus é santo. A visão do Rei Jesus no trono precisa vir nas nossas mentes. Amém? O segundo processo que nós temos que passar para nós darmos um sim ao chamado, ao serviço real, é o processo da purificação. Né? Ele passa por um processo da purificação. No versículo de 5 aí a 7, diz assim, então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo em sua mão uma brasa viva,
que tirava do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, purificado o teu pecado. Para mim atender o chamado ao serviço real, eu preciso ser purificado, irmãos, passar por um processo de purificação. Eu preciso reconhecer que sou pecador ou pecadora. Eu preciso cair diante de Deus e dizer: olha, Senhor, eu preciso do Senhor. E a maior exemplo disso, né, é os serafins, né, que vêm até ele. Os serafins significa, um anjo que significa queimar, abrasar, né? Eles eram como tochas vivas, eles eram seres ardentes, eles eram ardentes. Esse fogo dos serafins era ardente pelo zelo de servir ao Senhor. E nós devemos tomar exemplo desses anjos aqui servindo a Deus. Nós devemos ser abrasador na presença do Senhor. Nós devemos ser zeloso para fazer as coisas do Senhor. O maior exemplo, né, de zelo, né, quando a gente vê de serviço ao zelo, é o garçom que as irmãs colocaram aqui. Você já viu o garçom servindo, mão para trás, né? Vem ali com educação, pois não, né? Os mínimos detalhes. O zelo é isso. Será que nós servimos ao Senhor com esse zelo? Será que nós servimos ao Senhor com esse fogo, com essa brasa dos serafins? Precisamos queimar na presença de Deus, irmãos. Os serafins, eles viviam na presença de Deus, por isso que eles eram seres abrasadores. Se nós vivemos na presença de Deus, nós não vamos fazer as coisas para Deus de qualquer jeito. Vai queimar, a gente vai queimar na presença de Deus. Não só como nós cantamos, né? Vamos queimar, mas só da boca para fora. Nós temos que ser como serafins, zelosos pelas coisas de Deus. Zeloso pela palavra de Deus. Né? Muitos pastores aí não perderam o zelo. Qualquer porcaria que sai na internet, principalmente nesses temas atuais, são a favores. São a favores, muitos. Mas um dia vão estar na presença de Deus. Temos que ser como os serafins. Eles eram ardentes em zelo para servir ao Senhor. E você precisa da visão para ser ardente pelo zelo ao Senhor. Zeloso é mínimos detalhes, irmãos. Né? Vai tocar a bateria, eu toco, tá batendo muito na ponta, não, tem que bater mais para cá, sabe? Zelo mesmo, os mínimos detalhes, né? Os mínimos detalhes. Você tem que fazer com detalhe. Olha, isso não ficou, não tem gente assim? Não ficou bem assim, né? O irmão Juarez, o engenheiro, né? O irmão Juarez termina a obra, o engenheiro vem com a trena lá, quebra tudo. Meu cunhado era assim, que era mestre de obra. O cara fazia uma parede lá, ele vinha, media, tá errado, quebra, tira o reboco, quebra, estira a janela, né? Tem mestre de obra assim, não tem, irmão? O irmão também lá que é pedreiro, né? O irmão Carlos é assim, né? Não ficou bom não, irmão, quebra tudo aí, né? O irmão Carlos é bonzinho, né? Mas também o pedreiro é bom, né? Mas isso é zelo, né? É mínimos detalhes, ele quer que seja perfeito a coisa. Por que para Deus a gente não é, irmãos? A gente vai fazer as coisas para Deus, faz de qualquer jeito. Né? Lembra lá de Reoboão, filho de Salomão, quando os caras vieram lá, os assírios, eu acho que levaram todos os escudos de ouro que ficavam na presença de Deus no templo. Aí falaram para ele: e agora? O que a gente faz agora? Ele falou: faz de bronze. Não, irmão, para Deus é ouro, amém? Para Deus é ouro. Né? É o melhor que nós temos. Vamos fazer para Deus, então não faz. Já viu gente assim? Então não faz. Se é para fazer de qualquer jeito, não fala. Faça. Os serafins era abrasador, queimava. E nós precisamos queimar na presença de Deus. Faça o melhor. Né? Vai cantar, cante, esmerilhe, né? Vai fazer alguma coisa, faça sempre com zelo. Zelo. Trabalha, né? A Bíblia fala: se você trabalha para o patrão, trabalhe como se trabalhasse para Deus. Né? Sirva como se estivesse fazendo para Deus. Faça o seu melhor. Será que nós temos sido assim, né? Eles tinham 6 asas, com 2 cobriu o rosto. Isso indica a sua humildade diante do Senhor. A santidade de Deus era tão grande que eles fechavam os olhos, eles não ousavam olhar para Deus.
vivendo na presença de Deus, por causa da santidade de Deus. Mas muita gente hoje chama Deus de cara, o cara lá de cima. Olha que intimidade. Olha, Deus falou para mim agora aqui, ó, né? Já viu isso aí por aí? Olha, Deus está me dizendo, olha, Deus, que intimidade, irmão. Ai de mim, né? Ai de mim que sou pecador, né? Que intimidade, né? Eu gosto muito daquela passagem lá do publicano e do fariseu, né? Quando estava orando no templo. O fariseu olhava para cima e dizia: ah, Senhor, graças te dou porque não sou mulher. Aquilo que o pastor falou ontem aqui. Eles falavam isso mesmo nas suas orações. Não sou mulher, não sou publicano, como esse aqui, ó, ladrão, dou dízimos, faço aquilo outro. E o publicano do lado ali, irmãos, ele fazia assim: ai de mim que sou pecador, ai de mim que sou pecador, ai de bem baixinho, ai de mim que sou pecador. Ele não ousava nem olhar para cima de tanta vergonha que ele tinha de Deus. E Jesus fala para os discípulos que estavam sentados no primeiro banco assim: qual dos dois desce justificado diante de Deus? Aquele que era o publicano desceu justificado, não aquele que se justificava a si mesmo. Então muita gente aí, irmãos, uma intimidade com Deus. Deus é santo, a gente é pecador, né? A gente é pecador, lógico que o sangue de Jesus rasgou o véu de alto a baixo, amém? Nós podemos entrar na presença de Deus por causa do sangue de Jesus, mas nós devemos entrar com a cara no pó, reconhecendo o nosso pecado. Se os serafins, irmãos, anjos abrasadores, não ousavam olhar o rosto de Deus, mas nós olhamos Deus, como eu já vi aí. Se o Senhor não nos der, pegou a Bíblia e jogou longe assim, ó. Eu rasgo essa Bíblia. Olha, filho mimado. Não tem filho assim, né? Se o pai não der o presente. Já vi isso aí, pastor fazendo isso. Mas o serafim que vive na presença de Deus não ousa nem olhar o rosto de Deus, põe as asas na frente. Tamanha santidade de Deus. Mas nós, né? Achando que é melhor do que Deus, põe o dedo na cara. Olha, traga a sua Bíblia, que a gente vai mostrar para Deus aqui, ó. Nós somos filhos. Se ele não der, aí jogou a Bíblia. Rasga a Bíblia. Meu Deus do céu. Misericórdia. Assim mesmo. Calma, Jesus. Espera aí. Fica aqui do lado. Deixa que eu comando aqui o culto. A gente não viu ainda a glória de Deus. Amém, irmãos? Nós precisamos aprender com os serafins. Zelosos. 2 asas colocava nos olhos, 2 asas cobriam os pés. E esse cobrir os pés significa que era a sua atividade de continuar servindo, né, ao Senhor e proclamar a sua santidade, a sua glória, amém? Os pés ali, né, pés prontos a servir ao Senhor. Eles clamavam 3 vezes, santo, santo, santo. Sugere o que? A santidade completa do Senhor. Ele é santo, meu. 3 vezes santo, irmãos. Meu Deus, meu Deus. Isaías vê o templo, e o templo treme, né? Ali, devido à presença e à santidade de Deus. Então nós devemos entrar na presença de Deus com um tremor na presença de Deus. Isaías estava sujeito ao mesmo julgamento da nação, né? Quando ele diz, ai de mim, né? Então a mesma coisa somos nós, estamos sujeitos, né, à mesma punição da nação, mas nós devemos aprender com ele, né? Depois que nós tivermos essa visão do Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados, e aí vem o terceiro processo de confessar, né? De dizer sim, né, ao chamado de Deus. E ele não foi chamado para o serviço real antes da purificação, antes dele confessar o seu pecado, antes dele dizer, olha, eu sou um homem de lábios impuros, né? Qual o pecado que eu e você precisamos confessar diante de Deus para que ele possa nos usar? Né? Tem alguma coisa que você precisa confessar? Fala para o Senhor. Senhor, olha, isso aqui atrapalha. Senhor, isso aqui. Vai colocando diante do Senhor. E o sangue de Jesus nos purifica de todo e qualquer pecado, amém? E você pode dizer sim ao chamado de Deus. Deus tem um chamado para cada um de nós, amém, irmãos? Deus tem um chamado. Tem pessoas que, mas
eu não sou chamado para ser pastor, eu não sou chamado para ser missionário, mas você é chamado para fazer alguma coisa no reino de Deus, amém? Não tem ninguém, né? Tinha um pastor amigo meu que ele dizia assim, não tem nenhum crente desdondado, todo crente tem um dom, todo crente tem um dom para servir, né? Todo crente, não serve aqui na igreja, mas serve lá onde você está, aonde Deus te colocou, você é um missionário ali, amém? Deus colocou ali para falar de Jesus para as pessoas, de falar do amor de Deus, de servir, né? Olha quantas coisas tem para servir. O ID, né? Empatia, bondade, amor, respeito, né? Verdade. Você está ali muitas vezes para isso. Foi ali que Deus colocou. O que é que você está fazendo ali onde Deus colocou você? Para você dizer sim ao chamado, né, de Deus. Mas você passa por um processo da visão da glória de Deus. Depois você passa por um processo de purificação. E daí sim você fala, olha, Senhor, vai dizer o que Isaías disse aí, né? Ele respondeu que iria servir ao Senhor de boa vontade, no versículo 8 aí, quando vem a pergunta para ele, né? Quando o Senhor pergunta para ele, hoje Deus pergunta a mesma pergunta que fez para ele, pergunta para mim e para você nessa noite, a quem devo enviar, né? Ou a quem irá por nós, como ele diz aí, né? A quem enviarei e a quem há de ir por nós? Então disse Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Então essa é a pergunta que Deus faz para você nessa noite, né? A quem eu enviarei, né? Quem irá por nós? Quando você vai fazer a obra do Senhor, quem vai por nós? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quem vai te sustentar? Ninguém. Quando você fala da obra do Senhor, quando você serve ao Senhor, lá onde você está, lá no trabalho, lá na faculdade, tem alguma coisa para você fazer para o reino de Deus, na igreja em geral, né? Muitas vezes a gente fala assim, puxa, né, só os mesmos, né? Só os mesmos estão servindo, será que a gente não tem algo para servir, né? Chega para o pastor, onde eu posso servir? Onde eu posso fazer alguma coisa? Eis-me aqui, vamos falar não como um irmão uma vez falou para mim, né? Brincando, lógico, ele disse, no culto missionário lá, eu falei assim, eis-me aqui, mas envia meu irmão. Envia ele, Senhor, eu não. Né? Então, quando Deus envia a gente, irmãos, nós vamos na autoridade de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo. Quem irá por nós? Olha que chamado tremendo que a gente tem. Né? Mas qual é a sua resposta, né? Ao chamado real, né? Primeiro ter a visão da glória de Deus. Senhor, eu quero ter a visão da tua glória, eu quero ter a visão da sua santidade, né? Senhor, purifica o meu pecado. Senhor, purifica, olha, é isso aqui, né, que tem impedido de eu servir ao Senhor. Coloca todos os pecados, inclusive aquele de estimação. Tem pecado de estimação, sabia? Não tem cachorro lá, um animal de estimação? Aquele que a gente não quer se livrar, coloca ele diante de Deus. Fala, isso aqui é o meu pecado de estimação, né? Eu falei uma vez para o irmão, que tem um pastor que eu li o livro dele, e ele disse que Deus uma vez falando com ele ali, sobre entregar algumas coisas, e foi dizendo para ele assim, eu vou te usar grandemente, mas tem coisas ainda que você precisa entregar para mim. E ele orando ali, Deus falou assim, e ele falou, eu entrego a minha família para o Senhor. E Deus, amém. Eu entrego meu trabalho para o Senhor, minha igreja para o Senhor. E foi falando, só que o Espírito Santo levou ele para a biblioteca dele. Aí falou, entrega a sua biblioteca. E ele travou, porque ele idolatrava os livros dele. Ele falou, Senhor, esses são os meus livros, né? Foram anos juntando essa biblioteca aqui. E Deus falou, eu quero a biblioteca. Eu não vou poder te usar, porque tem um ídolo ainda dentro de você. E eu quero esse ídolo para poder te usar grandemente. Ele disse que foi uma luta. Eu passei por isso também, irmãos, eu confesso. Estou confessando o meu pecado também. Um dos, né? E quando eu terminei a faculdade, eu tinha uma biblioteca muito boa. Nossa, eu tinha um ciúme, eu já cheguei a ler 32 livros num semestre. E quando eu fui dar aula, né, fui dar aula numa faculdade de teologia, lá em Itaquera, do pastor Marcelo, era o diretor, mas o pastor Marcelo esteve aqui na igreja.
E eu dava aula de filosofia e dava aula de religiões e seitas. E Deus falando comigo, né? Muitos seminaristas. Ah, pastor, você não tem livros em casa, assim, para você não usa mais? Olha, irmãos, foi luta ali. E eu levei para eles lá e fiz um preço assim muito bom, né? No intervalo da aula, eu coloquei na mesa lá, em 15 minutos sumiu. E metade da minha biblioteca foi embora, mas foi uma dor. Eu até deixei lá e falei, pega o dinheiro, deixa aí em cima, eu vou sair, vou ali tomar um café. E ali foi luta para me despreender daqueles livros ali. Nossa, até saí de perto assim. Tinha coleções de livros de teologia. Então tem coisas que Deus pede mesmo. Então o que você precisa, né, entregar para Deus? Para que você seja usado, né? E diga sim ao chamado real. Então coloca diante de Deus nessa noite. Amém, queridos? Coloca diante de Deus porque você tem um chamado, né? Tem até um louvor que a gente canta, né? Eu tenho um chamado. O evangelho anunciar. Eu sou escolhido, né? Então nós temos, mas nós precisamos passar por esse processo, né? Processo de ver a glória de Deus, ser zeloso como os serafins, né? Ser abrasador na obra do Senhor, né? Ser rápidos como os anjos, né? Eu não creio que anjo tem asa, né? A asa é um símbolo da velocidade que eles cumprem a ordem de Deus, igualzinho a gente, né? Igualzinho a gente para cumprir a vontade de Deus, né? A gente é meio marcha lenta. O símbolo das asas dos anjos é Deus falar, vai, já foi. Eu imagino assim, uma fila de anjos, né? Senhor, deixa eu ir. Não, calma. O Senhor tem uma ordem, deixa eu ir. Não, quem vai sou eu. Quem vai sou eu. Igualzinho os crentes, né? As asas são velocidade. A velocidade, o zelo de querer fazer as coisas de Deus. Irmãos, um dia a gente vai estar na presença de Deus, amém? E a gente vai, a gente vai passar um carão. E Deus falou, olha, aquela ordem era para você, você demorou, você não foi, né? Olha quanta coisa eu tinha para você. Né? O anjo levando lá e Jesus mostrando. E a gente vai passar um carão, né? Porque a gente podia fazer tanta coisa. A nossa vida aqui na terra é tão curta, né? E a gente faz tanto pouco para o Senhor. E quando a gente faz, às vezes faz sem zelo, sem cuidado, de qualquer jeito. Pior do que a gente faz para a empresa que a gente trabalha. Né? A gente tem que fazer mais, né? Eu sempre falo, quando eu não era cristão, eu dava tanto para o diabo, né? Porque para Deus eu tenho que dar melhor. Amém, irmãos? Vamos estar orando agora. Vamos estar orando pelo irmão Raul, né? Vou continuar orando por ele, pelo tratamento dele. Que o Senhor continue sustentando ele pela mão direita e que ele venha ser curado para a glória do Senhor. Também orando pela irmã Rose, né? Hoje eu vi uma foto dela. Voltou às atividades na igreja do Célia lá e ela voltou a trabalhar com as crianças. Nossa, está bem mais forte assim. Ainda está com a tráqueo, né? Mas praticamente assim, curada do câncer, né? Nossa, muito feliz mesmo, vendo ela voltando às atividades ali. A Eliane ainda é muita luta ainda, irmãos. A Eliane, a esposa do pastor Valtenci, né? Está em casa, né? Mas não é fácil. Inclusive elas são amigas, né? O pastor Júlio e o pastor Valtenci são muito amigos. A irmã Elaine continue, né, de joelhos aí por ela, né, em nome de Jesus. Eu creio que Deus vai tirar ela desse sofrimento em nome de Jesus. Pelo Carlos, né, o tio da Bruna, continuar orando por ele, né, são 3 câncer, né, que ele tem lutado aí. Pelo pastor Lenivaldo, a cada dia melhor, um câncer no estômago, está fazendo tratamento. Pela irmã Joana, que é missionária, ela praticamente está curada, né, o irmão Evanor sempre ajuda. Vai lá na Cristolândia lá ajudar o projeto dela lá. Cuida mais de cerca de 1000 crianças, irmãos. Olha, irmão, olha a gente como é. Essa é serafim, né? Essa é abrasadora, essa mulher, né? Esses dias o irmão falou que ela estava em Pernambuco, implantando mais um projeto lá, né? Lutando contra um câncer, né? Já está bem, praticamente curada. Tem filhos, dirige cerca de mais de quase 1000 crianças, vários projetos de Cristolândia de crianças. Pela Mariana, né, que é uma criança que está com leucemia,
pela dona Glorinha, que é aqui vizinha do irmão Carlos, pelo irmão Didi, que é o pai da Kil, ainda inspira cuidados, né? Tiraram a sedação dele, mas ainda está internado no HMU. Né? Quando ele acorda, ele fica perde um pouco a noção, aí fica muito sedado. É um milagre também. Estamos orando aí, né? Está fazendo hemodiálise. Pelo pastor Jadiael, pela recuperação completa, pelo seu Ailton e o seu Hélio também, pelo Hugo, tratamento contra o câncer, pelo Ailton, que é esposo de uma colega de trabalho, está cada dia melhor, pelo Antônio Carlos, o Toninho, tio do irmão Ademilson, né? Também tratamento contra o câncer. Dona Maria José, né? Está lutando contra 3 cânceres lá em Minas, né? Pelo Dielson, deixa eu trocar aqui. Dielson está fazendo radioterapia, né? Mas está bem também, graças a Deus. Pela dona Adalina e Terezinha, que são 2 amigas da irmã Dorinha, né? Suspeito de câncer. Pela dona Edna, essa é uma cliente lá de onde eu trabalho, né? Retirou uma mama e vamos continuar orando por ela também. E pelo Rodrigo, né? Que é um jovem de 32 anos, trabalha com o irmão Valdir. Então, câncer também, né? Vamos estar orando. É um jovem, irmãos, né? Vamos continuar orando aí, vamos orar por ele. Já mandei em todos os grupos aí. A gente crê na vitória dele em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar? Coloque também seu pedido aí diante do Senhor. Amém? Também orar pela irmã Avani, né? Para que Deus coloque a mão ali, né? No seu pé, né? Que dê tudo certo. Se precisar fazer a cirurgia, que corra tudo bem para a glória de Deus. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai, coloca essa lista nas tuas mãos agora, Senhor. Que o anjo do Senhor, ó Pai, leve ela até a tua presença agora, meu Deus. Colocamos ela diante de ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que eu entrego essa lista ao Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, entrego o Raul nas tuas mãos. Entrego o Senhor a Rose, a Eliane, meu Deus, o Carlos, tio da Bruna. Pastor Lenivaldo, a Joana, a Mariana, Dona Glorinha, o irmão Didi, o pastor Jadiael, o seu Ailton, o seu Hélio, o Hugo, o Ailton, esposo da Aline, o Antônio Carlos, a Dona Maria José, lá em Minas, meu Deus, o Dielso, Dona Adalina e Dona Terezinha, a Dona Edna e o Rodrigo, meu Deus, e também a irmã Avani. Meu Deus, em nome de Jesus, cobre eles, meu Pai, com teu manto santo, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos o mal, repreendemos esse câncer, Senhor, maldito, Senhor, que tem assolado a vida de muitas pessoas, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai, inclina teus ouvidos para o nosso clamor, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, derrama sobre eles, meu Pai, da tua unção de cura, da tua unção de libertação, meu Pai, da tua unção de salvação sobre a vida de cada um deles, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, nós não podemos fazer nada, Senhor, mas podemos clamar a Ti, Senhor, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que pode tudo, Senhor, o Senhor dos Exércitos. Nós entregamos nas tuas mãos, Senhor, cada um deles, meu Pai. Te pedimos a cura, Senhor. Te pedimos a vitória sobre a vida deles, meu Deus. Te pedimos, meu Pai, uma resposta, meu Pai, sobre eles. Meu Deus, em nome de Jesus, muitos estão sofrendo, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia. Coloca cada um deles dentro do teu coração, meu Deus. Derrama graça sobre a vida deles, sobre o Raul, sobre a irmã Eliane, Senhor, sobre o Rodrigo, Senhor, sobre cada um deles aqui, Senhor, que estão, o irmão Didi, cada um, Senhor, que estão precisando do teu toque, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o sangue de Jesus cubra eles, meu Pai, e dê a vitória no teu nome precioso, Senhor Jesus. Também coloco a irmã Vani nas tuas mãos, toca ali nos pés dela, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor,
dá vitória completa a ela, em nome de Jesus. Se precisar da cirurgia, Senhor, prepara os médicos, já prepara tudo ali, meu Deus, unge a mão dos médicos e que corra tudo bem para a glória do Senhor, ó Pai. Obrigado pelo livramento que o Senhor deu para ela, meu Pai. Meu Deus, toma cada um dos meus irmãos aqui nessa noite, aqueles que estão em casa. Meu Deus, dá vitória para cada um deles. Meu Deus, em nome de Jesus, que o teu amor grandioso, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e a comunhão no teu Espírito, Senhor, seja sobre nós, Igreja Batista Resplandecer aqui no Jardim Munira, mas também com toda a igreja que se reúne no nome santo e precioso de Jesus, que nós oramos. Amém e amém. Você pode fazer sua oração e o culto está encerrado.